O trabalho híbrido vem para ficar. Algumas empresas estão se adaptando muito bem, mas a maioria mais ou menos. Os escritórios, algumas empresas mudaram os escritórios para serem funcionais à nova realidade do trabalho, outras não fizeram grande coisa, algumas estão até atrasadas. Acontece que se as pessoas não forem tão produtivas quanto for possível, as empresas não serão. Por isso que fazer o trabalho híbrido funcionar, fazer o escritório que faz isso funcionar, passa a ser fundamental. A parte mais valiosa do trabalho é grupal. E o trabalho em grupal, com várias pessoas juntas ao mesmo tempo para resolver um problema, funciona melhor presencialmente. São funções de liderança. A liderança das pessoas à distância, ok, ela pode ser feita, mas é melhor quando você está próximo, quando está presencialmente. Inovação. Criar soluções onde parecia que não tinha nada exige interação de uma quantidade razoável de pessoas num ambiente semi-estruturado, semi-formal, onde as ideias brotam. Isso funciona melhor num sistema presencial. Negociações difíceis, com desfechos altamente vantajosos, onde a pessoa é lida, trabalhada, funcionam melhor também presencialmente. Processos de comunicação no mundo semiformal tem que ser presenciais. O mundo formal, se a comunicação for formal, não tem problema, manda e-mail e não complica. O mundo informal, pessoal, relações familiares, amizades, namoros, é outro mundo, não vou nem olhar. O mundo semiformal, no mundo semiformal, a comunicação acaba sendo muito não verbal. Acaba sendo muito de mão dupla, com muita interação. De novo, funciona melhor presencialmente. O desenvolvimento de pessoas. As pessoas, para ser desenvolvidas, ok, elas precisam de muito input formal, como se fosse uma escolinha, mas também de muito input informal, de semi-formal. São interações que as pessoas, às vezes, pegam meia ideia, às vezes ela entendeu melhor, se for uma conversa que às vezes nem é na empresa, na hora do almoço, alguma coisa assim, a pessoa vai se desenvolvendo ali. E você pode observar, embaixo, no rodapé, tem uma quantidade de citações. São empresas de consultoria as melhores do mundo, e eles estão discutindo trabalho híbrido. Até hoje, não está resolvido. Vamos também esquecer o trabalho individual, que também é muito importante. E esse vai muito bem em casa, ter menos distração, ter menos interrupção. Você pode ter um trabalho, uma qualidade de vida pessoal melhor, pode ajudar ou atrapalhar saúde mental. Para isso, você precisa de um ambiente equipado, sossegado, conectado. É, de novo, na empresa, boa parte trabalho individual. Mentira que a pessoa vai para a empresa só fazer trabalho em reunião, em grupo, etc. Também ela alterna um pouco de trabalho grupal, um pouco de trabalho individual. Ela precisa do ambiente equipado, sossegado, conectado, espaços individuais que permitam concentração. Então temos as duas coisas: o presencial e o remoto, o grupal e o individual. E o equilíbrio dos dois é importante. O trabalho híbrido está generalizado no mundo. Com a pandemia, pegou e ficou. Quem tem mais trabalho remoto? Empresas maiores. As pesquisas internacionais os mostram. As maiores empresas trabalham mais remotamente. As menores acabam trabalhando mais presencialmente. Setores mais tecnológicos trabalham mais remotamente. Os menos tecnológicos acabam sendo mais presenciais. Poxa, as maiores empresas, as mais tecnológicas, portanto, são as cidades com metro quadrado mais caro que tem as empresas que foram muito para o trabalho remoto. E em termos de pessoas? As pessoas mais novas trabalham muito bem remotamente, obrigado. Mas também, olha só que engraçado, as pessoas de cargos mais altos gostam muito do trabalho híbrido. Ou seja, o pessoal é mais novo e o pessoal mais alto. A maior parte das empresas ainda não resolveu a questão do trabalho híbrido. Ok, é o novo normal, acelerado com a pandemia.
No começo, era um pessoal entusiasta. Antes da pandemia, era um pessoal que curtia muito isso e tolerava que o sistema fosse mais ou menos quadrado e tal. Com a pandemia, todo mundo entrou em algum tipo de trabalho híbrido. Resultado, os sistemas se adaptaram. Entretanto, ainda falta muito. Está difícil. Muda a cultura do trabalho. Isso está em andamento. Pode cair ou aumentar a produtividade com o trabalho híbrido. TI não tem ainda soluções que realmente funcionam. Cá entre nós, ainda não. Isso exige um espaço físico adaptado, tanto na empresa quanto em casa. Tem um impacto sobre a saúde física e mental das pessoas. Isso não está resolvido. Existe toda uma discussão da interação trabalho e família. Também não está resolvido, especialmente quando entra maternidade. Só que o trabalho híbrido, fazer ele funcionar, é decisivo. As pessoas que fazem a diferença, elas geram valor. As pessoas produzindo, criando, liderando, negociando, geram valor. É através desse trabalho que a empresa consegue gerar valor de verdade. Esse tipo de trabalho tem que estar funcionando muito bem. Mudou a forma de trabalhar, mudou a forma da pessoa ser produtiva e o espaço físico da empresa deve se adaptar a essa nova forma de trabalhar. O espaço tradicional era focado na produtividade presencial, espaços fechados, grandes salões, uma plantação de gente. Não, isso não dá mais. A nova vocação do imóvel enfatiza a interação naquilo que ela for relevante. São departamentinhos. Não, são centros de gravidade para onde as pessoas vão para fazer suas reuniões, seus processos presenciais. Até porque o resto faz em casa. Auditórios podem ser importantes. É um espaço de convivência o escritório. Você precisa de espaços próprios para convivência, você precisa ter algumas amenidades. Você precisa criar um sentimento de comunidade ali. A pessoa não vai estar o tempo todo na empresa. Vai às vezes não. O trabalho híbrido exige que a parte presencial seja muito focada no trabalho que é com uma quantidade de pessoas. É grupal. Não pode deixar de olhar a produtividade. Os equipamentos têm que ser muito bem adequados. Smart Building está entrando por conta disso. E esses são espaços abertos, não só para as pessoas interagirem, os colegas, mas também com clientes que dá para levar lá, fornecedores, convidados, etc. Qual é o estilo? O estilo é de campus. É como se fosse uma universidade. Isso gera menor densidade, menos pessoas por metro quadrado. Não faz mal, porque o que elas vão fazer lá é a parte mais valiosa do seu trabalho. E o visual? Inspirador, instagramável, como está na moda de falar. Tem que ser um visual que convide a pessoa, que a pessoa diga, puxa, sim, eu quero ir para lá. O imóvel corporativo passou a estar no centro da performance da empresa. Passou a ser necessário redefinir o que é o ecossistema do escritório. O futuro do trabalho que define as estratégias de pessoas, de talentos. O que você consegue fazer para obter toda a performance que dá para ter? O novo imóvel é uma parte essencial do futuro do trabalho. Porque são as pessoas, especialmente as mais talentosas, que a empresa tenha, é que define a performance da corporação inteira, inclusive da financeira. A mudança do trabalho híbrido é dramática e é permanente. E para quem não souber mudar, bom, cuidado, porque a performance acompanha. Não mudar significa ficar para trás, na busca de pessoas, das pessoas mais interessantes, na busca dos clientes mais melhores, dos melhores negócios, das melhores tecnologias, da capacidade da empresa gerar valor. E muito disso é trazido pelas pessoas em processos de liderança, de inovação, de negociação e até de autodesenvolvimento.